problemas candentes que a tecnologia traz em seu bojo. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar inicialmente a palavra à professora Ana Frazão, que vai discorrer sobre direito privado e tecnologia, convergências e divergências. Bem, muito bom dia a todos. É realmente uma grande emoção voltar ao IBD Civil. Então, eu queria cumprimentar muito carinhosamente todos vocês. Claro, um cumprimento muito especial ao nosso querido professor Tepedino, presidente do IBD Civil, a Joiciane, ao Marcos, a todos os queridos colegas que estão aqui com a gente, também a todos os que me acompanham nessa mesa tão importante. E é muito interessante a gente ter separado um painel para falar de direito privado e novas tecnologias em um momento como esse. E eu gostaria aqui de trazer também, a exemplo da querida Joiciane, inquietações. Não trago, claro, respostas, mas acho que alguns pontos que realmente são importantes, principalmente nesse momento de refletirmos sobre os 20 anos do Código Civil. Então, para falarmos um pouco sobre as convergências e as divergências entre o direito privado e a tecnologia, eu queria propor a vocês algumas premissas, claro, todas elas são controversas, elas refletem os meus pontos de vista, mas eu acho que é importante que possamos refletir sobre essas questões que muitas vezes nos são dadas como prontas e, na verdade, não são. A primeira premissa que eu acho muito importante é: a tecnologia não é neutra. Tudo depende da finalidade que a ela será atribuída. E vejam, a tecnologia é fruto de escolhas valorativas, políticas e tantas outras variáveis estão envolvidas aí. E vejam que, numa sociedade como a nossa, com grandes agentes tecnológicos, uma grande parte das tecnologias que cada vez mais invadem as nossas vidas e conformam as nossas vidas, têm sido escolhidas por grandes agentes econômicos, de acordo com seus interesses e sem a devida transparência e a devida accountability. Segunda premissa: a tecnologia não é necessariamente boa. Aliás, hoje nós já temos um rol muito grande de situações nas quais podemos cogitar, inclusive, de vedações a tecnologias que se mostram incompatíveis com a vida humana. Hoje já se fala no direito concorrencial das inovações predatórias, dark patterns e tantos outros aspectos. Ou seja, temos que pensar em incentivos à inovação, sem dúvida, mas partindo da premissa de que, muitas vezes, vamos precisar fazer algumas escolhas e alguns controles. Terceira premissa: não há necessariamente um trade-off entre inovação e regulação. Essa narrativa tem sido imposta a nós insistentemente. Qualquer tentativa de regulação de tecnologia diminui a inovação. E vejam, claro, uma má regulação, sem dúvida nenhuma, vai inibir a inovação. Mas há vários estudos que mostram que, a depender do caso, a regulação não só pode incentivar, como criar um ambiente de mais segurança jurídica para investimentos. E, se a inovação ela é maléfica, alguns diriam, é até bom que haja uma regulação para vedar ou, eventualmente, conter aquele tipo de inovação. Quarta premissa: a tecnologia é também vetor de regulação. E isso precisa ficar muito claro para todos nós. Há um exemplo que sempre me pareceu bastante significativo. O que é que funciona mais? A gente obrigar as pessoas a usarem um cinto de segurança por meio de um código de trânsito, prevendo multas, perda de pontos na carteira, ou simplesmente a gente dizer que, a partir de agora, no Brasil, carros devem ser fabricados de uma maneira tal que somente podem funcionar quando o cinto de segurança estiver afivelado. Vejam, não estou defendendo isso, só estou mostrando que, num primeiro cenário, nós temos aqui espaços para juízos de autonomia moral, como diria a análise econômica do direito, cálculos de custo-benefício, é mais interessante cumprir a norma ou não cumprir. Mas, quando eu introduzo um vetor, como a tecnologia em casos assim, eu posso assegurar 100% de eficácia naquele tipo de comportamento esperado. E vejam que isso tanto pode ter efeitos muito positivos, como também efeitos muito preocupantes. E uma quinta premissa:
Muito do determinismo tecnológico que nos é apresentado hoje não deixa de ser fruto também de um determinismo econômico. Ou seja, se grandes agentes estão escolhendo as tecnologias que vão trazer esses impactos nas nossas vidas, esse tipo de questão precisa vir à mesa também. Em relação ao direito privado, acho que também algumas premissas aqui precisam orientar o nosso raciocínio. A primeira delas é reconhecer a importância do direito privado na própria constituição e conformação dos mercados. Não há livres mercados. Todo mercado vai precisar disciplinar quais são as titularidades, quem detém essas titularidades, como poderá haver negociações. E o direito privado ocupa um papel estratégico nesse sentido. Eu gosto muito dessa expressão direito privado econômico, quando a gente ressalta a importância da propriedade, dos contratos e de uma série de áreas que são fundamentais para essa conformação dos mercados. A professora Catarina Pistor, num livro muito recente, The Code of Capital, ela ressalta a importância do direito, e especialmente do direito privado, como sendo o código do capital. Ela sustenta que o capital não existe sem esse código jurídico que lhe é atribuído pelo direito. Ou seja, uma terra é apenas uma terra. Para ela ser propriedade, para ela ser um direito real, aquele ativo precisa se combinar com um código jurídico, que é exatamente aquilo que lhe conferirá valor. Isso é tão interessante que, em alguns casos, ela dá o exemplo da propriedade intelectual, nem há mesmo o ativo físico. Nós temos um ativo que, por assim dizer, é construído exclusivamente pelo direito. Isso é muito importante para a gente verificar a importância estratégica do direito privado, não só, muitas vezes, da propriedade intelectual, do direito comercial, mas também do direito civil, nessa conformação dos mercados, e, por que não dizer, também na regulação da tecnologia. E lembrar que esse direito privado ele não é neutro. Ele também implementa uma série de escolhas valorativas, políticas, ideológicas. O professor Tepedino, na brilhante palestra de ontem, nos lembrava, por exemplo, a questão do direito privado no século XIX. Vejam que a escravidão foi legitimada por um direito civil que nos permitia ver seres humanos como mercadorias. A lei de terras, na verdade, uma questão de alocação de propriedade privada, foi provavelmente a decisão política mais importante do século XIX, da qual remanescem efeitos cruciais na nossa sociedade até hoje. Quando a gente opta por um pacta sunt servanda, a ferro e a fogo, é claro que a gente está protegendo o contratante mais forte. Isso é importante para lembrar que, assim como a tecnologia não é neutra, o direito privado também não é neutro, e eles precisam se descobrir como vetores de valores e de interesses, para buscarem em comum encontrar um diálogo. Como esse diálogo, então, pode e deve acontecer? Eu acho que essa é a grande missão que eu tenho a fazer hoje, a cumprir hoje, e vou tentar trazer para vocês alguns pontos que me parecem fundamentais para a nossa preocupação hoje. Então, veja, em primeiro lugar, lembrar que a tecnologia é um vetor de regulação, é lembrar que ela, juntamente com o direito, estão, ao mesmo tempo, tentando regular comportamentos. É lembrar que o direito é importante, mas que ele é apenas um elemento das chamadas regras do jogo. E, aliás, vários autores, muito antes mesmo dessas discussões de tecnologia mais atuais, já tentavam ressaltar isso. O que a economia institucional nos diz? Olha, o direito ele é um elemento das regras do jogo, mas as regras sociais, as regras do mercado, precisamos entender a importância do direito no contexto dessa interação. A depender do caso, normas sociais, normas do mercado, tornarão ineficazes as normas jurídicas. Da mesma forma com a tecnologia. A depender das circunstâncias, a tecnologia torna completamente ineficaz a regulação jurídica. Quando o WhatsApp resolve adotar uma criptografia de ponta a ponta, não adianta nenhum juiz brasileiro querer quebrar o sigilo daquelas comunicações. Há uma barreira tecnológica que impede esse tipo de questão e, consequentemente, vai neutralizar aquela regra jurídica. Diante, então, desse contexto, me parece que alguns pontos precisam ser lembrados por todos nós. O primeiro deles, se o direito não é o único vetor de regulação,
temos que pensar como ele não deveria se sujeitar ao que eu chamaria de uma espécie de colonização por outros vetores de regulação, como a própria tecnologia, como as próprias normas do mercado. Esse assunto não é novo, a questão é que hoje já se imagina que a tecnologia pode ser um fator de colonização do direito e, em vários aspectos, um fator que levará a uma ineficácia absoluta das regras jurídicas. Não há, portanto, nenhuma novidade nesse contexto. Há tanto tempo, há mais de 20 anos, que autores como Lawrence Lessig já nos alertavam. Code is law, ou seja, o código, a tecnologia é o direito e ou encontramos um mecanismo para assegurar um convívio entre essas duas esferas de regulação, ou o preço a pagar talvez seja a completa ineficácia do direito. Segundo aspecto, se assim é, se essas regras do jogo decorrem dessa interação entre vetores complexos de regulação, não teríamos que pensar melhor em como fazer da tecnologia uma parceira para o cumprimento dos preceitos e das regras jurídicas? Vejam que é o que está por trás da ideia de privacy by design, que é uma expressão tão falada hoje. De que adianta eu ter uma LGPD se todos os dispositivos que eu utilizo partem da premissa de uma extração absoluta de dados pessoais? De que adianta eu querer ter um ambiente informacional saudável, sem fake news e desinformação, se o modelo de monetização das plataformas em que esses veículos circulam prioriza exatamente o ódio, a desinformação e a mentira? De que adianta eu ter um Código de Defesa do Consumidor se o ambiente virtual está repleto das chamadas dark patterns, que induzem o consumidor a agir contrariamente aos seus interesses, quando não manipulam claramente esse consumidor? Portanto, há muitas divergências e esses sinais trocados podem ser determinantes na eficácia de diversas regras jurídicas. Terceiro ponto, já recebi aqui uma advertência, já prometo que estou me encaminhando aqui para o final. Transparência e accountability. Não temos como regular, não temos como pensar em interações em relação àquilo que não conhecemos. E hoje, a tecnologia tem sido utilizada como vetor de regulação de uma maneira completamente opaca e obscura, por uma série de circunstâncias, incluindo aí o segredo de negócios. Esse é um ponto fundamental sobre o qual precisamos repensar. Quarto ponto, pensar mais nos conteúdos, nos aspectos funcionais do que nas formas. É claro que, para nós, juristas, as formas, os conceitos são importantes, mas, muitas vezes, estamos nos deixando seduzir excessivamente por essas formas e esses conceitos, cedendo muito facilmente a argumentos de inovação e disrupção, e não conseguindo ver que, muitas vezes, o que se apresenta como novos negócios, na verdade, talvez não sejam tão inovadores assim, pelo menos não tão inovadores para o fim de justificar o afastamento de regras jurídicas obrigatórias. E já me encaminhando aqui para o fim, há um ponto que eu considero fundamental para a nossa reflexão. Vejam que há mais de 20 anos, eu já mencionava aqui a obra do Lessig, mas tantos autores se seguiram a ele, Murray e tantos, a ideia de que o código é o direito. Mas vejam que hoje o cenário é muito mais amplo do que isso. Não é só que o código, a tecnologia, seja o direito. Ela pode ser também o espaço de interação. Quanto das nossas vidas hoje já se exerce no meio digital, em que a tecnologia não apenas nos dá as regras do jogo, mas oferece o próprio ambiente no qual essas interações acontecem. Daí se falar que hoje o Facebook, tantas plataformas, são as praças públicas, são as arenas em que, de fato, interagimos, em que podemos ter direitos assegurados ou direitos violados. Mais do que isso. Hoje, a tecnologia, vejam que já é bastante, ser o direito e ser o espaço, mas também pode ser mais do que um guia e do que um condutor. Há vários estudos que mostram hoje que, sob diversos aspectos, os riscos de manipulação informacional, manipulação digital e tantos outros aspectos são extremamente relevantes.
O Harari já disse que talvez hoje o maior desafio que nós temos enquanto seres humanos seja exatamente o de preservar o nosso livre-arbítrio. Vejam, então, o poder de uma tecnologia que define o direito, podendo neutralizar as regras jurídicas, que estabelece os espaços de interação e que, além de tudo, nos guia, nos conduz, para não dizer, nos manipula também. Quando falamos, por exemplo, em metaverso, talvez estejamos diante de um cenário em que todos esses aspectos se concentram. A tecnologia assume essa tripla dimensão. Ela é lei, ela é espaço e ela é guia e condutor. Todo o direito privado provavelmente teria que ser reconfigurado aqui, desde discussões de marcas, direitos de personalidade, titularidades, contratos e tantas outras coisas. Mas, voltando às premissas anteriores, a grande questão é: estamos realmente preparados? Há convergências entre o direito privado, por exemplo, e a tecnologia? O Lawrence Lessig, nas últimas palestras, nas quais ele aborda, inclusive, a questão do metaverso, ele disse, olha, a questão hoje não é code is law, né? A tecnologia é o direito. Ele fala, code eats law. A tecnologia está devorando o direito. Ela está se tornando tão intrusiva em nossas vidas que ela está se tornando o único vetor de regulação, tornando o direito algo de menor importância. Então, me parece aqui que, se estamos a refletir sobre os 20 anos do Código Civil, as suas interações entre tecnologia e tantos outros aspectos, essa deveria ser uma questão prioritária para todos nós. Até porque, quando falamos em questões de tecnologia, o timing é muito importante. Talvez, se não entendermos melhor as relações entre direito e tecnologia, se não soubermos, como juristas, juízes, advogados, enfrentar esses desafios, quando talvez consigamos pensar isso no futuro, por diversas questões, inclusive as de dependência de trajetória, não consigamos reverter uma série de processos que lá na frente podem se mostrar incompatíveis com toda a estrutura de direitos que pretendemos proteger. Eu acho que seriam essas as considerações que eu teria hoje. Agradeço demais pela atenção de vocês. Muito obrigada.